Bom dia a todos, bem-vindos ao Maestria. Nós estamos iniciando a nossa live do espaço do Maestria sobre introdução à psicossomática. Isso é um tema super interessante, é um tema clínico, além de teórico, um tema extremamente clínico. Todos nós, semanalmente, nos deparamos com algum tipo de sintomatologia no consultório que aponta para esse tipo de coisa. Todas as alergias, agora no inverno aqui do sul, bronquite, bronquiolite, as asmas todas as questões de intestino, as gripes, os resfriados. Por que uma pessoa se resfria, né? A palavra resfriado já tem um sentido enorme, né? Como um baldaço de água fria nos afetos, e tudo mais que a gente está permanentemente investigando, né? Mas, ao mesmo tempo, nós, pelo menos aqui no Maestria, nós estudamos pouco a psicossomática, nós dedicamos pouco a ela. Então, essa ideia da Secretaria Científica, que é coordenada pela doutora Thaís e pela Thaís Mondim, é super importante, porque é uma proposta de abertura, né, no nosso estudo, né? É fundamental no consultório. Então, é uma iniciativa super importante de vocês. Para quem não está aqui e vai entrar depois, essa live vai ficar gravada no YouTube, então as pessoas podem assistir mais tarde, ou em outro momento, enfim, quando tiverem tempo. É um sábado de manhã, é uma live fechada para os alunos e as alunas do Maestria, então nós não temos uma expectativa de termos um público enorme. A proposta não é essa, a proposta é fazer um trabalho simples, sério, simples, de debate, de mesa redonda. Então, não importa muito o número de pessoas, mas sim aquilo que a gente vai fazer aqui. E esse tema todo vai ficar gravado ali no YouTube, e as pessoas podem assistir, ou indicar, sugerir, enfim, vai ficar ali à disposição. Eu vou passar a palavra, então, para a Thaís. Os participantes de hoje são a Thaís Mondim, que é coordenadora da Secretaria Científica, depois a Ana Cândida Vieira e a Cíntia Curialau, que são as pessoas que vão desenvolver, os colegas que vão desenvolver o trabalho sobre a psicossomática, aqui uma primeira live introdutória, então, conforme conceitos básicos, conforme elas disseram, e o que sugere que terá outras depois, porque é uma introdução ao longo do ano. E depois a Liz Baini vai discutir, como fazemos sempre fizemos nas outras lives, e eu vou participar também com alguma coisinha, complementando, ou perguntando, enfim. Eu vou passar a palavra, então, para a Thaís, para que ela organize entre elas quem é que vai iniciar primeiro, e no final, então, uma vez que elas terminem a apresentação, nós vamos discutindo entre todos, em especial a Alice. Thaís, contigo. Perfeito, Zé, obrigada. Então, bom dia a todos. Esse nosso encontro hoje inaugura o tema da psicossomática, que a Secretaria Científica do Espaço Maestria vem se debruçando durante todo esse ano, ao longo de alguns meses. Então, essa live é o resultado de reflexões, leituras. Hoje a gente, como o Zé falou, a gente vai partir de uma introdução, para que depois a gente possa se aprofundar no tema, né? Inicialmente, eu vou apresentar os primórdios da teoria freudiana, depois eu vou passar a palavra para a doutora Ana Cândida, que vai falar sobre o conceito e o papel das fantasias inconscientes na psicossomática, e, por fim, a doutora Cíntia falará sobre a compreensão psicossomática do sintoma, na perspectiva de autores como Luiz Quioso, Jamil Abuchain, Angel Garma. Então, para começar, o tema da psicossomática é um tema amplo, assim, né? Nós vamos começar pelo princípio da psicanálise, né? Que a teoria da repressão é a pedra angular sobre o qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Se pudermos pensar em um fio que costura toda a teoria psicanalítica, desde os primórdios, com a hipnose para o tratamento da histeria, passando pela associação livre e pela análise de transferência, até os últimos textos de Freud em Construções e Análise,
Esse fio alinhava a clínica psicanalítica em torno do trabalho sobre a repressão, mecanismos de defesa e dinâmicas psíquicas. Quando começamos a estudar, tiveram algumas perguntas que delimitaram o nosso estudo, né? Dentre elas, algumas são: existem fenômenos específicos em que os fatores psíquicos desencadeiam quadros orgânicos e vice-versa? Seriam as patologias orgânicas manifestações de fantasias inconscientes que não foram simbolizadas? Poderíamos pensar que quanto mais arcaico o psiquismo está e determinadas fantasias inconscientes, mais as manifestações se dariam no corpo? Ou ainda que determinadas fantasias encontram no corpo uma via de se manifestar? Dizer que todos os processos corporais são, ao mesmo tempo, manifestações de fantasias inconscientes equivale a dizer que os processos corporais diferentes correspondem a fantasias inconscientes diferentes, específicas para cada uma delas? Então, na atualidade, em psicanálise, a gente pode pensar que a psicossomática parte de dois entendimentos. Por um lado, em que se encontra a maioria dos psicanalistas, que entendem a manifestação psicossomática como uma manifestação assimbólica, uma falha, então, do sujeito, do indivíduo, na capacidade de simbolização. Por outro lado, poucos psicanalistas consideram que todas as enfermidades corporais são manifestações de fantasias inconscientes. Isso não significa também afirmar que as fantasias inconscientes são a causa das enfermidades corporais. Apesar de não existir nenhum trabalho específico de Freud, né, falando sobre a psicossomática, inúmeras ferramentas conceituais e metapsicológicas serviram de base para o entendimento do adoecimento físico. Freud tem conceitos muito distintos que foram sendo revisitados, reelaborados, aprofundados ao longo da obra dele. A gente pode dizer que existiam 4 tipos de sintomas para Freud, sintomas somáticos, né? Dentre eles, fariam parte os sintomas de conversão histérica, os sintomas somáticos da neurose atual, os sintomas hipocondríacos e as enfermidades orgânicas já estabelecidas. Lá nos primórdios, em 1895, iniciando seus escritos e interessado sobre o fenômeno da histeria, aborda o componente somático do sintoma de um ponto de vista da economia pulsional. Aqui Freud falava muito da economia das pulsões, o sintoma histérico, então, seria como uma substituição do processo psíquico consciente criado pela conversão. Os sintomas de conversão histérica, então, seriam os símbolos minêmicos convertidos no corpo. Na histeria, o afeto permanece estrangulado, e a lembrança da experiência a que está ligado é isolado da consciência. Freud descobriu que os sintomas histéricos somáticos poderiam ser uma das tantas maneiras da fantasia inconsciente de se manifestar. Essa fantasia poderia ser o produto da repressão e constituir-se como parte de um sonho diurno, ou ainda que vinha desde o herdado, que também ele chama de fantasia. Estes sintomas não se acompanham habitualmente de angústia do ponto de vista metapsicológico. Além disso, é preciso certas características psíquicas para a formação do sintoma histérico. Por exemplo, um superego pós-edípico, para formação, com uma fase edípica relativamente acabada, um inconsciente dinâmico carregado de simbolizações e a permanência e eficácia da repressão. Essas seriam, então, as condições básicas para o aparecimento dos sintomas histéricos. Em 1905, então, no caso Dora, Freud emprega a expressão complacência somática para se referir à escolha do órgão ou do sistema orgânico sobre o qual se dá a conversão histérica. Ele considera que o investimento libidinal de uma zona erógena pode se deslocar para outras regiões corporais, o que exige certa complacência, ou podemos chamar de conluio, que possibilita aos órgãos que simbolizem o conflito tentar satisfazer o desejo proibido da formação disfarçada.
Quanto à saúde de Dora, ela já apresentava desde a infância sintomas histéricos. Com 7 anos, apareceu o primeiro sintoma conversivo. A enurese noturna, passando ao longo dos anos por dispneia, tosse nervosa, afonia, enxaquecas, depressão, insociabilidade histérica. Todos esses sintomas estavam relacionados a um recalcamento sofrido por Dora algum tempo antes. Agora, falando das neuroses atuais, temos a neurastenia, neurose de angústia, a hipocondria e as neuroses traumáticas. Aqui, diferente da histeria, os sintomas não implicariam recalcamento, nem teriam a representação simbólica ou mediação de processos psíquicos. A fonte das neuroses atuais não estaria nas experiências infantis, mas em perturbações atuais da vida sexual e dos afetos dos pacientes. São sintomas carregados de angústia, com retenção da libido e energia psíquica. Do ponto de vista metapsicológico, os sintomas somáticos resultam de uma hiperinvestidura erótica da função somática afetada. Tais perturbações, sem nenhuma derivação psíquica, seria descarregada por meio de diferentes funções corporais, como as cardiovasculares, podendo ser a aceleração dos batimentos cardíacos, respiratórias, falta de ar, digestórias, diarreias ou retenção, entre outras. Nos sintomas hipocondríacos, são as queixas somáticas com caráter reivindicativo, paranoicas, sem lesões orgânicas. Para Freud, procedem de um estancamento da libido narcisista, que não encontrou um uso psíquico. Aqui, a ênfase está na paranoia e os ataques internos contra o indivíduo. Junto ao falar do hipocondríaco, no qual o sujeito fala acerca do órgão, existe um dialeto, como uma linguagem do hipocondríaco, que chamamos também de linguagem do órgão, na qual, na mesma origem da sensação hipocondríaca, é o órgão que fala. Razão pela qual Freud utiliza várias vezes a expressão de que o sintoma se mescla na conversação. E, por fim, as enfermidades orgânicas propriamente ditas, que são objetos da psicossomática, na qual vamos nos ocupar principalmente. Freud abordou o estudo das enfermidades orgânicas em 2 níveis diferentes. O primeiro, o da repressão narcisista, que aparece quando a doença se instalou já somaticamente, e o interesse de Freud aqui se referia às modificações da economia libidinal, ligada à presença de um acontecimento somático no sujeito. O retorno dos investimentos eróticos de objetos até os órgãos dos enfermos, que constituem um mecanismo regular nos sujeitos enfermos somaticamente. Esta seria uma avaliação pós-enfermidade instalada por Freud. O segundo nível considera a doença desde o ponto de vista da sua gênese. Freud se apoia aqui em uma segunda versão da teoria pulsional, elaborada mais tarde, em Além do Princípio do Prazer, fundada sobre oposições da pulsão de vida e as pulsões de morte, ou da destruição. Aqui ele verifica que existem certas relações paradoxais entre estados patológicos do corpo, que produzem neuroses, e, por outro lado, estados psicopatológicos, que produzem a doença orgânica, representado por um pêndulo que põe em jogo a organização masoquista do sujeito, e que mais tarde autores como Angel Garman vão elaborar. Freud, num artigo de 1919, Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, quando nos fala que os sintomas servem de satisfações substitutivas, nos diz 2 exemplos comuns que seriam um casamento infeliz e a doença física, que são as 2 situações de vida que com mais frequência tomam lugar de uma neurose. Satisfazem, particularmente, o sentimento de culpa e a necessidade de castigo, que faz com que muitos pacientes apaguem tão rapidamente as suas neuroses. Consideram uma longa doença orgânica como uma punição do destino e consequentemente, deixam de manter suas neuroses. A complexidade da evolução do tema neste momento que Freud repensou a sua metapsicologia e apresentou a segunda tópica do aparelho psíquico é de suma importância para o entendimento de posteriores teorias da psicossomática.
como é o da necessidade de castigo, através da doença orgânica. Freud introduz, em 1920, os substitutos próprios, prazer e desprazer na regulação dos processos psíquicos, a compulsão à repetição, as neuroses traumáticas, observação de brincadeiras de crianças, até chegar ao surgimento do conceito de pulsão de morte. Entra, assim, na preparação para a virada epistemológica freudiana, discutindo a dualidade de vida e morte e as articulações dos princípios do funcionamento psíquico nas funções de ligação, eros, e desligamento, tânatos. Então, essa seria uma introdução, assim, que, né, a gente fala do início da teoria freudiana até o fim, quando ele troca, então, de um Freud mais da economia pulsional e passa, né, para uma segunda fase, falando da pulsão de morte, e algumas questões que eu finalizo aqui, que eu acho que são importantes, depois a Ana vai falar e a Cintia, que é quando uma patologia se instala, questionamentos importantes temos o desafio de explorar são: por que precisamente aqui, nesse lugar do corpo, e não em outro? Por que precisamente agora, e não antes ou depois? Então, agora eu passo a palavra para a doutora Ana Cândida. Bom dia. Penso que ao falar sobre sintomas psicossomáticos, é preciso rememorar brevemente alguns conceitos básicos para que se possa entender como se desenvolve, manifesta e expressa no corpo o que poderíamos chamar os afetos, fantasias inconscientes e emoções. Observamos diariamente o prolongamento das forças psicológicas até a esfera física, nela penetrando por processos como sintomas e as doenças psicossomáticas, e vice-versa, o efeito de processos físicos sobre o estado psicológico de uma pessoa, e não podemos excluir as considerações fisiológicas e biológicas do nosso trabalho. O conceito de fantasia inconsciente ampliou-se gradualmente no pensamento psicossomático. Luiz Quiosa foi um dos autores que se debruçou sobre o tema da psicossomática. Ele desenvolveu e descreveu de forma minuciosa o significado entre as doenças e suas respectivas fantasias inconscientes. Tema que iremos desenvolver futuramente em outro encontro. Para melhor entender a dinâmica que se forma nas doenças psicossomáticas e quais fantasias corresponde cada uma delas, vou me ater a como se formam as fantasias inconscientes. Primeiramente, é preciso entender que o termo psicanalítico fantasia vai além de meras divagações, ou que assinale o contraste com a realidade. A fantasia inconsciente estabelece uma conotação com conteúdo mental inconsciente, que poderá ou não tornar-se consciente. Freud dizia que tudo que é consciente tem um estágio inconsciente preliminar. As descobertas de Freud, portanto, já faziam referências, como a doutora Thaís nos trouxe, à existência de fantasias inconscientes, mas o significado e a importância se ampliou nos estudos feitos por Melanie Klein, na sua obra sobre os estágios iniciais do desenvolvimento. Os estudos da análise de crianças pequenas a levou a pensar que as fantasias são o conteúdo primário dos processos mentais inconscientes. Através dos jogos e o brincar livremente, a criança revela suas fantasias. Portanto, para compreender a natureza e a função da fantasia inconsciente na vida mental do paciente, é preciso, primeiramente, saber sobre as fases iniciais do desenvolvimento nos 3 primeiros anos de vida, segundo Klein. É necessário ter o conhecimento do desenvolvimento e suas particularidades, pois a partir desse entendimento, teremos a que etapa se refere o conteúdo da fantasia inconsciente que está vigente. Importante ressaltar que a fantasia inconsciente exerce influência contínua na vida,
tanto em pessoas normais, neuróticas ou psicóticas. A diferença reside no caráter específico das fantasias dominantes, o desejo ou a ansiedade associadas com elas e sua interação mútua com a realidade externa. No artigo A Natureza e a Função da Fantasia, Susan Isaacs descreve como se constitui o conceito de fantasia inconsciente. Mas para que se possa ter uma ideia de antemão, podemos dizer que tudo da vida mental se manifesta e é experimentado na forma da fantasia inconsciente. Para ela, a fantasia é o corolário mental, o representante psíquico do instinto. Não existe impulso, nem ímpeto ou reação instintiva que não sejam experimentados como fantasia inconsciente. Digo isso de início para que ao longo do texto vocês entendam o que estou apontando e mais adiante, ao explorar as doenças psicossomáticas, se possa entender como é a relação das doenças e suas fantasias no trabalho desenvolvido por Luiz Quioto. Sabemos que a observação do pormenor e do contexto encontram-se no cerne do trabalho analítico. Tendo esse entendimento, teremos a capacidade de decifrar a forma e o conteúdo que as fantasias estão atuando no paciente, desde quando abrimos a porta e o encontramos, através de tudo que será manifestado durante a sessão até o seu encerramento. Para deixar mais claro o caminho que tomamos para decifrar a fantasia, temos que levar em conta tudo o que acontece dentro do setting terapêutico. O terapeuta não só escuta as associações livres do paciente, como o que é dito, qual ênfase dada a determinado trecho, mas também seu tom de voz, gestual, se o que é dito parece adequado ou não, as repetições, contexto afetivo e associativo, mudanças que ocorrem no relato pelo paciente dos acontecimentos da sua vida passada e na imagem que apresenta das pessoas que a rodeiam. À medida que a análise prossegue, as modificações na maneira de referir-se a circunstâncias ou pessoas, incluindo os nomes que lhes dá. Tudo serve para indicar o caráter e a atividade das fantasias inconscientes que operam na sua mente. O mesmo se pode dizer das particularidades da fala, ou frases e formas de descrição, metáforas e, de modo geral, o estilo verbal. Ainda outros dados são a seleção feita pelo paciente de fatos extraídos de um incidente e suas negações. Por exemplo, de coisas que ele anteriormente afirmou, de estado de espírito que seriam apropriados ao conteúdo do que está dizendo, ou de objetos reais que foram vistos, incidentes que acontecem até na sala de atendimento, de fatos em sua própria vida, que, por certo, podem ser inferidos de outros conteúdos conhecidos da vida do paciente ou da história da família. Ou até mesmo de fatos conhecidos pelo paciente a respeito do analista, de acontecimentos de natureza pública, guerras, acidentes e tudo mais. O analista nota a maneira como é o comportamento do paciente quando este entra e sai da sala, quando cumprimenta ao chegar ou ao se despedir, enquanto está sentado ou no divã, incluindo todo e qualquer detalhe de gesto e tom de voz. A cadência da fala e variações nessas, determinadas mudanças no modo de expressão, mudanças de humor, todo sintoma de afeição ou de negação de afeto, em sua natureza, intensidade no contexto associativo. Estes e muitos outros detalhes, impulsos, todos os sentimentos e modos de defesa, os sonhos relatados e associações do paciente são experimentados em fantasias inconscientes. E na situação de transferência não seria de forma diferente. Com todos os sentimentos envolvidos, podemos dizer que a relação entre paciente e analista é quase inteiramente constituída pela fantasia inconsciente. A repetição das situações primordiais
e a representação na transferência levam-nos de volta muito além das mais remotas recordações inconscientes. O paciente, seja criança ou adulto, mostra-nos os sentimentos, impulsos e atitudes armazenados não só nas situações da infância, mas também nos primeiros meses de vida. Em sua fantasia, face ao analista, o paciente está de volta aos seus primeiros dias, e acompanhar essas fantasias em seu contexto, entender com detalhes, é saber o que se passou na mente do analisando quando era uma criança pequena. Ou seja, na transferência, o paciente revela seus desejos, impulsos agressivos, medos, ansiedades, triunfos, amor ou mágoa e tantas outras emoções remotas na relação com o analista. As fantasias são o conteúdo primário dos processos mentais inconscientes, vão sendo vivenciadas, experimentadas em sensações e mais tarde assumem a forma plástica e representações dramáticas. Portanto, as fantasias não dependem de palavras, embora possam, em certas condições, ser capazes de expressão em palavras. Através da experiência externa, as fantasias tornam-se elaboradas e suscetíveis de expressão, mas não depende de tal experiência para existirem. Os conceitos postulados por Freud de realização alucinatória de desejo, de sua identificação primária, introjeção e projeção, constituem a base da vida de fantasia. As fantasias têm efeitos psíquicos e corporais. Por exemplo, os sintomas de conversão, qualidades físicas, caráter e personalidade, os sintomas neuróticos, inibição e sublimações. Aqui não vou me ocupar em especificar as fantasias específicas de cada fase, mas para entender como se forma a fantasia e sua dinâmica, vamos a um exemplo. Tomando as primeiras vivências, por exemplo, mamar, partimos do princípio que a incorporação do seio está ligado às mais primitivas formas da vida de fantasia. O bebê, ao sentir fome, quer ser satisfeito. Movimentos de sucção, chupar o próprio lábio, os dedos, aqui a alucinação do peito está presente nesse momento, tanto quanto a vivência onipotente de autossatisfação. Ao não ser satisfeito, a alucinação não satisfaz e o bebê sente mais forte a fome. E quanto mais demora mamar, maior seu desconforto. A dor da frustração desencadeia um desejo ainda mais forte de ser satisfeito. Essa alucinação do seio gratificador interno, contudo, se desfaz se a frustração continuar e a fome não for saciada. A cólera e os sentimentos e fantasias violentamente agressivos dominarão sua mente. Este evento será como tantos outros introjetados e experimentados como fantasia. Nessa situação, a dor física se confunde com a dor mental, e a dor mental tem um conteúdo, um significado e implica numa fantasia. Essa mesma perspectiva envolve o transtorno psicossomático. O paciente que não chega com transtorno psicossomático tem uma doença física que se mistura com uma dor mental, e essa dor mental tem um conteúdo, um significado que revela fantasias inconscientes, na qual o seu significado precisa ser entendido. Outros exemplos são esclarecedores sobre o conteúdo das fantasias. Muitas das dificuldades conhecidas da criança pequena, por exemplo, na alimentação, excreção, fobias de pessoas estranhas e a ansiedade por ficar sozinha, podem ser melhor compreendidas se a virmos como manifestações da fantasia dos primeiros tempos de vida. Ainda sobre as características das fantasias inconscientes, elas são anteriores às palavras. Até a criança evoluir para esse estágio da fala, inúmeros acontecimentos foram vividos e tomados de experiências psíquicas. Por isso, a busca de entendimento serve para dar significado
aquilo que já está atuando como experiência, ou seja, é preciso lhes dar significado. Talvez a prova mais conhecida e que trouxe maior conhecimento da atividade da fantasia sem palavras seja dos sintomas de conversão no histerismo, como a doutora Thais falou. Nestes, as fantasias têm efeitos psíquicos, corporais, com qualidades físicas, caráter e personalidade, como eu já havia comentado. Nesse conhecido sintoma, as pessoas regridem a uma linguagem pré-verbal, fazendo uso de sensações, posturas, gestos para expressar emoções, desejos ou crença, isto é, fantasias. O que também vai nos indicar que as fantasias vão tomando formas e são também dramatizadas no corpo, assim como nas doenças psicossomáticas. Desde o princípio, como podemos ver, as primeiras experiências corporais acumulam recordações, e assim a realidade externa é progressivamente incluída no contexto da fantasia. Isso quer dizer que a realidade poderá ou não confirmar a fantasia vivida. Os fatos externos, por exemplo, o modo como o bebê é alimentado e manipulado nos primeiros dias e mais tarde, das atitudes emocionais e conduta dos pais, ou sua experiência concreta de perda ou mudança, significa para a criança em termos de sua vida de fantasia, confere maior peso às experiências reais do que será admitido pelos que não têm a compreensão do valor da fantasia para a criança. Essas experiências reais do começo de vida exerce um profundo efeito sobre o caráter de suas fantasias à medida que se desenvolvem, e, portanto, sobre o resultado final de sua personalidade, relações sociais, dotes intelectuais ou inibições, sintomas neuróticos e sintomas psicossomáticos. Mesmo que o ambiente seja favorável ao bem-estar do bebê, ainda assim, ele não necessariamente terá somente um repertório de fantasias boas, de satisfação, de amor e troca, pois sua fonte é interna nos impulsos instintivos. Por exemplo, nas inibições alimentares que os bebês recém-nascidos, ou mesmo no desmame, resultam de ansiedades relacionadas com os desejos orais primários, de amor e ódio intensamente vorazes, o medo de destruir, dilacerando e devorando o próprio objeto de amor, o seio materno que é tão apreciado e desejado. Vejam que os sentimentos são ambíguos, assim também são as fantasias. A experiência nem sempre será satisfatória, as frustrações vão se mesclando e as fantasias resultantes serão tingidas pelo que estiver dominando o bebê naquele momento. Isso quer dizer que a mãe poderá chegar cheia de sentimentos amorosos para amamentar o bebê faminto, mas a intensidade da fome, a demora, as sensações gástricas desagradáveis darão outro significado para as fantasias e seguirão outro destino, talvez mais violento por causa do jogo projetivo. Dessa forma, o trabalho analítico gera a oportunidade de se compreender o que significam esses pormenores variados que diferentes grupos de fantasia estão atuando na mente do paciente, sobre seu próprio corpo e respectivos conteúdos, sobre outras pessoas e sua relação física ou social com elas, agora e no passado. Muitos desses traços corporais modificam-se e, por vezes, são consideravelmente alterados após a análise das fantasias latentes. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigada, Ana. Agora a gente passa a palavra, então, para a doutora Cíntia, que vai falar sobre a compreensão psicodinâmica da psicossomática. Então, tá bem, agradeço a oportunidade de estar aqui intercambiando com vocês novamente. Então, eu vou começar a minha parte, tá? Os fenômenos psicossomáticos despertam o interesse da medicina desde seus primórdios.
Hipócrates já concebia a doença como uma reação global do corpo e do espírito do indivíduo, em oposição a Galeno, que não valorizava a questão espiritual na origem das doenças. A psicanálise começa com o interesse de Freud pelos fenômenos histéricos, os quais incluíam inúmeros sintomas orgânicos, como as paresias, parestesias, alterações sensoriais, cefaleias, crises conversivas, palpitações, etc. No início da sua extensa obra, Freud preocupou-se em mostrar que esses sintomas tinham um significado e provinham de traumas que permaneciam inconscientes, recalcados, e se manifestavam no corpo. Podemos pensar, aprofundando nessa questão, que Anna O. Berta Pappenheim foi a primeira paciente psicossomática descrita, pois seu quadro clínico incluía floridos sintomas físicos derivados de causas psíquicas. A evolução do pensamento de Freud a respeito desse tema foi estudada pela doutora Thais. Classicamente, é definida como psicossomática uma doença ou condição que leva a uma alteração da estrutura ou função de um determinado órgão, devido a uma conflitiva inconsciente. Esse conceito, em psicanálise, se apoia na descrição de fantasia inconsciente, descrito já pela doutora Ana Cândida. Porém, muitos psicanalistas, na atualidade, como o argentino Luiz Quiosa, consideram que não existem doenças psicossomáticas ou fenômenos psicossomáticos, porque a natureza humana é uma só. Então, nós seríamos, assim, indivíduos psicossomáticos, desaparecendo a dicotomia mente-corpo. E todas as doenças teriam um componente psicossomático. Nesse contexto, interessa, do ponto de vista clínico, irmos em busca de respostas para algumas questões já propostas pela doutora Thais. Por que adoece esse indivíduo? Por que agora e por que esse órgão e não outro? Para Quiosa, a questão da complacência somática, descrita por Freud, faz com que cada órgão, de acordo com sua função, dramatize uma conflitiva inconsciente. Assim, por exemplo, um diabético cujas células pancreáticas não secretam insulina e, consequentemente, fica com excesso de glicose circundante, também teria essa mesma inscrição metafórica, que é um termo que eu tirei de um dos textos do Quiosa, na vida, ou seja, não pode reter o doce da vida, transformando-o em veneno. Quiosa toma de Freud a noção de linguagem do órgão, especificando, de acordo com o órgão que adoece, a fantasia inconsciente ligada a ele. Seguindo no tema da fantasia inconsciente, muitos autores, baseados na obra de Melanie Klein, enxergam a etiologia das doenças em geral como uma incapacidade do ego de conter e pensar sobre as experiências emocionais dolorosas, equivalendo ao que Klein descreve como a entrada na posição depressiva. Assim, a doença orgânica seria uma forma de vivenciar a posição esquizoparanoide dramatizada no corpo, onde ficam projetados nos órgãos os conteúdos perceptórios não elaborados. O funcionamento esquizoparanoide aqui faria com que, ao invés de um sintoma neurótico, se estruturasse um sintoma psicossomático, pela cisão. Uma paciente dramatizava no corpo a conflitiva com uma mãe interna persecutória e punitiva através de uma endometriose severa, a qual se espalhava pelo útero, ovários e bexiga. A nível de fantasia inconsciente, essa mãe interna estaria atacando o corpo da paciente, justamente os órgãos responsáveis pela reprodução, impossibilitando que ela ceda à maternidade. Essa conflitiva se configurava em várias outras áreas da vida da paciente, como na relação com os homens,
na desconfiança com as colegas de trabalho, etc. Indo além na tentativa de entendimento das manifestações psicossomáticas, nos voltamos para dois autores argentinos, Ángel Garma e Jamil Abuchain. Garma, apoiado em Freud, como a doutora Thaís já nos ensinou, postula a existência de um masoquismo primário inato e universal, constituinte do psiquismo humano e proveniente, e aqui eu vou botar nas palavras dele, de objetos internos maus que obrigam o indivíduo a ter condutas destrutivas para consigo mesmo e para com os demais. A submissão a circunstâncias prejudiciais de todo tipo e todo tempo, atuais, infantis e herdadas, adoeceria o psiquismo humano. Este, para Abuchain, seria um dos fatores que levariam à constante necessidade de castigo que o ser humano se impõe, característica da formação dos sintomas, sejam esses neuróticos, perversos, psicóticos ou psicossomáticos. Outro fator determinante, segundo Abuchain, para a formação dos sintomas seriam sentimentos de culpa inconscientes, provenientes da conflitiva edípica, também universal e estruturante, né, do psiquismo, introjetados no superego. Seguindo Garma e Freud, a necessidade de castigo é uma imposição do superego. O ego, por submissão ao superego, adoece, ou renuncia, ou se empobrece, ou enlouquece, dependendo da sintomatologia que se estabelece. Se é uma sintomatologia psicótica, psicossomática e tal. Sabemos que a angústia de castração está também intimamente ligada à conflitiva edípica, que além de originar intensos sentimentos de culpa, pode levar à realização da castração, através da estruturação de um sintoma. Aqui a punição, ou seja, a castração, realiza-se da seguinte forma: o órgão que pecou é o órgão que tem que ser castigado, Jamil Abuchain. Em um artigo de 1910 sobre a cegueira histérica, Freud já nos ensinava sobre o significado do sintoma de uma forma bem semelhante, quando ele diz que o homem que espreitou pelas venezianas os encantos da mulher que cavalgava nua foi punido com a cegueira. Resumidamente, a solução de conflitos psíquicos mediante formação de sintomas origina-se no temor à castração proveniente do complexo de Édipo. Ironicamente, essa formação de sintomas, cujo objetivo é enganar a temida castração, conduz em última instância o indivíduo a submeter-se a ela. A cantora Celine Dion expôs recentemente sua condição médica, informando ser portadora de uma doença neurológica autoimune rara, a síndrome da pessoa rígida, que leva ao longo dos anos a uma rigidez muscular progressiva e espasmos extremamente dolorosos. Uma das áreas mais afetadas, no caso dela, são justamente as cordas vocais, levando a espasmos na musculatura dessa região, que a impossibilitaram de cantar por 2 anos. Aqui, vemos um exemplo clínico do que acabamos de expor, baseado, sobretudo, no que propõe Jamil Abuchain. O órgão que peca é o órgão que adoece. Seguindo, trago mais uma vez Freud, quando nos ensina, em Luto e Melancolia, que identificações patológicas podem levar ao desenvolvimento de doenças orgânicas. Creio que esse fato é clinicamente muito prevalente, por exemplo,
O manejo com o paciente enlutado deve apontar a essas identificações, que muitas vezes se desenvolvem nos processos de luto. Ana O desenvolve seu quadro clínico durante a doença do pai, e a morte desse exacerbou a sintomatologia. No trabalho de luto pelo pai, ela revive também, inconscientemente, o luto pela morte das irmãs na infância. Uma paciente cuja mãe teve câncer de mama aos 62 anos, já diagnosticado com comprometimento de linfonodos e posterior metástases, desenvolve um câncer de ovário na mesma idade, mas o diagnóstico é precoce e a cirurgia resolutiva. Finalmente, gostaria de comentar algo sobre um artigo de Freud de 1911, intitulado Dois Princípios do Suceder Psíquico, e do posterior desenvolvimento na compreensão dos processos de reverie e simbolização. Aqui, Freud se refere à somatização como correspondendo a uma falha no processo secundário do pensamento, ou seja, no processo simbólico. Assim, o processo simbólico cederia lugar ao processo pré-simbólico ou sígnico, regido pelas leis do processo primário e sob o domínio de aspectos proto-mentais. Seguindo além de Freud, sabemos que as sensações corporais mais primitivas do bebê são vividas de forma visceral, não simbólica, essencialmente somática, sob a forma de fantasias inconscientes despidas de significado, as proto-fantasias. No caso da mãe ou substituto, possuir uma boa condição de reverie, esses proto-pensamentos ou sensações somáticas indiferenciadas vão evoluindo em complexidade crescente até atingir um nível mais alto de abstração e simbolização. Os conteúdos internos não simbolizados, não significados, assustadores, caóticos, vão sendo evacuados da mente por um mecanismo já bem descrito, identificação projetiva. Podem ainda permanecer no aparelho psíquico, e, de fato, muitos permanecem no psiquismo infantil e adulto. Podem ainda ser expulsos através de condutas, por exemplo, o choro desesperado do bebê, terrores noturnos, birras em crianças maiores, impulsividade, ou através de actings que se dão em tratamentos analíticos. E podem também ser evacuados para dentro, através da somatização. Muitos autores contemporâneos pós-kleinianos entendem ser esta a origem mais profunda de manifestações psicossomáticas, onde a impossibilidade de simbolizar conflitos psíquicos traumáticos levaria a um deslocamento destes para nível corporal. Bom, expus algumas teorias psicanalíticas a respeito das manifestações psicossomáticas. Penso que nenhuma delas abarca a totalidade, a complexidade dos fenômenos clínicos que observamos diariamente nos nossos consultórios. Espero que nos abram diferentes vértices para tentarmos entender e ajudar nossos pacientes. Obrigada, doutora Cíntia. Acho que agora a gente pode abrir para conversa, né, com a doutora Liz, o doutor José Milton. Eu queria, antes de passar para a Liz, fazer primeiro elogiar o trabalho de vocês fizeram um percorrido maravilhoso, super interessante, em poucos minutos, resumiram as principais teorias de uma forma introdutória, né, mas de uma maneira muito brilhante. A tua parte inicial, Thaís, quando tu faz esse percorrido de Freud, fazendo a diferença entre as neuropsicoses de defesa, ou psiconeurose e as neuroses atuais, falando do corpo, né, eu tinha na cabeça colocar para vocês as diferenças entre a psicossomática, a hipocondria e a histeria de conversão, mas, bom, é totalmente desnecessário que tu já falasse, com muita propriedade, de forma rápida, mas muito clara sobre tudo isso, né? Eu queria só colocar um elemento assim, como deixar ele
desde Freud, né, deixar ele na mesa para que a gente possa ir pensando depois. Freud, quando fala das pulsões sexuais, ele separa da pulsão sexual a agressividade. E ele diz ali uma coisa muito importante. Ele diz que a agressividade é algo que a gente tem que colocar para fora. Ela pode estar ao serviço da destruição ou ao serviço da construção, ele diz isso aí, coisa que depois já viu o Chaim, anos depois, coloca a pulsão de vida ao serviço da pulsão de morte, a pulsão de morte ao serviço da pulsão de vida, mas Freud faz algo muito parecido, anos atrás, com relação à agressividade. Ele diz que essa agressividade, então, colocada no mundo externo, também pode estar ao serviço da vida ou da morte, coisa que ele vai dizer na segunda tópica, que ele está falando ainda na primeira tópica. E quando nós não colocamos, diz Freud, essa agressividade de forma suficiente ou eficiente no mundo externo, nós ficamos com ela dentro de nós. E aí surgem as complicações orgânicas, ele diz. Isso se volta em contra de nós. É imprevisível o que a destrutividade pode fazer dentro de nós. Ele diz assim, globalmente, amplamente, mas é uma primeira aproximação ao tema da psicossomática, digamos assim. Ele nos chama a atenção de que tem algo dentro de nós que pode se voltar em contra de nós. Que aqui, nesse momento da história psicanalítica, né, da teoria, ele chama de agressividade. Então, esse era um elemento que eu queria deixar no ar. Depois tem muitos outros que eu anotei, que eu trazia na cabeça, que eu vou, se der tempo, temos aí um pouquinho mais que meia hora, eu vou ir colocando, mas eu queria primeiro passar a palavra para a Liz, para que ela desse, então, na continuidade, seguindo a tua sugestão, Thaís. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, que está muito bem, Amânia. Eu achei ótima o que vocês expuseram e enriquece muito. Eu queria, por mais que o Dr. José Newton falou das diferenças entre hipocondria, histeria e psicossomática, eu acho que não ficou bem claro, para mim não ficou, principalmente a diferença entre um sintoma histérico e um sintoma psicossomático. Então, eu queria que alguém de vocês por aí reforçasse esse conceito, porque é muito diferente um do outro, mais que as manifestações de ambos se dê no corpo. A doutora Cíntia falou do conceito de psicossomática, mas não se faz bem essa diferença. Para mim não ficou claro, por aí vocês falaram e para mim não ficou claro a diferença entre o sintoma histérico e o psicossomático. Depois eu queria trazer uma situação que, inclusive, dentro da psicanálise, algumas escolas criticam muito a psicossomática, como o Kiosa entende, como o Garma entende, porque diz que não tem, vamos assim dizer, o psiquismo é uma coisa, o corpo é outra. Então, tem o simbolismo. Eu não sei bem das outras escolas. Então, o que eu queria trazer é como o Dr. Jamil falava. Não é que um cause o outro, não é que um provoque o outro, é a mesma coisa. Isso eu acho importante a gente ressaltar. Não é o psiquismo que provoca a alteração funcional ou anatômica do órgão. É a mesma coisa. Então, Jamil trazia nos grupos e nas aulas, é uma moeda. Se o médico vê, ele vai ver cara. O psicanalista vai ver coroa. Mas é a mesma situação. Então, não é que o psiquismo provoque o orgânico. É a mesma situação, só nós vamos entender a fantasia inconsciente. Outra coisa que a gente tem que fazer, uma diferença que eu traria para vocês, eu sei que nós estamos no início do estudo sobre psicossomática, é que nós podemos entender a alteração do órgão, do ponto de vista psíquico e tal coisa, mas a gente, em nenhum momento podemos deixar que há uma alteração e que precisa do atendimento médico. Entenderam? Porque numa época, principalmente em Buenos Aires, claro, isso já faz alguns anos, alguns analistas diziam que, através do tratamento, tudo se ia resolver. Não é assim, entenderam? Porque
quando não há simbolização suficiente para o conflito, quando esse conflito passa, como a doutora assim, de ser evacuado no corpo, que eu nem acho que é isso, é que não, muitas vezes são conteúdos herdados e fetais, nós temos que ter o atendimento médico sim ou sim, e enquanto isso nós podemos tratar dentro do tratamento analítico, mas o tratamento analítico não tem poder mágicos, estas sensoriais, sei lá eu o quê, de resolver a patologia física. O que sim, ele melhora muito os resultados. Mas um infarto, uma pessoa está infartando, eu não vou dizer que é uma grande decepção com seus objetos, que não tem a quem projetar, porque já sabia. Eu posso entender tudo isso, mas ele precisa ir para o CTI, ser atendido, e depois nós vamos trabalhar todas essas decepções afetivas que essa pessoa teve nesse momento, que desencadeou aquele infarto. Eu acho importante isso, para a gente não cair no psicologismo exagerado. E a psicossomática, em alguns casos, e alguns colegas caem nesse psicologismo, vamos assim dizer, exagerado. E tomam, vamos dizer, quando se manifesta os sintomas físicos, como falhas na interpretação, falhas aqui, não. É uma maneira e, às vezes, faz parte até da evolução do tratamento. Por exemplo, Garma falava de um paciente dele que tinha sintomas, era muito regressivo e tinha sintomas gástricos. E com a evolução do tratamento, gástrico tem a ver com a etapa oral, e com a evolução do tratamento, ele fez um infarto, que já tem a ver com a etapa anal, porque o coração é um músculo. Entenderam? Então, o Garma falhou, saberia dizer, acho que não, ele dizia que teria que ver com a evolução do tratamento analítico. Então, eu acho importante isso na psicossomática, a gente ter a humildade, saber que a gente ajuda, sim, melhora muitos resultados, muito. O doutor Zé Newton, nós temos doenças, por exemplo, autoimunes, que está lá, a situação está lá, mas que nunca mais tiveram nenhum tipo de sintomatologia, nunca desenvolveram mais nada através do tratamento analítico. Ele não tem os anticorpos quando determinado, segue circulando. Entender? Claro que hoje tem os imunossupressores, uma série de coisas, mas apoiado no tratamento analítico, essa pessoa nunca desenvolveu nenhum sintoma maior, mas, entenderam? Pessoas de 80 anos, pessoas, a própria Celine Dion, agora na abertura das Olimpíadas, largou a voz, entenderam? A Então, propósito da Celine Dion, a síndrome da pessoa rígida que ela desenvolveu foi 2 anos após a morte do marido, que estava rígido, né? por isso... Então, uma identificação, aí teria que revisar o luto pela morte do marido, teria que revisar as etapas do luto do Jamil Abuchain, as identificações parciais, tostais com o morto, seguir o destino do morto, e etc, etc. De qualquer forma, aí já tem uma pista enorme para trabalhar, Claro. para iniciar o trabalho, né? Não, e a dor, porque os dois eram muito unidos Muito, na história dele. Tinha uma relação muito interessante. Exatamente. Então, aí nós temos que fazer a diferença, e aí eu ia pedir novamente para vocês ressaltarem a diferença entre sintoma histérico e psicossomático. Todos deram a sintoma, deram os conceitos, mas não juntaram para fazer a diferença, porque um é completamente diferente do outro. Um é muito mais primário, um não tem simbolismo a nível, você querem, de pré-consciente, tomando Freud. Então, é muito diferente um do outro. Outra coisa que eu tenho entendido que, pelo menos eu vou
se me der licença, eu vou colocando alguma coisa, porque eu tenho entendido que a Thaís fez essa diferença, talvez ela tenha passado um pouquinho por cima, quando ela falou das diferenças entre as neuropsicoses de defesa e as neuroses atuais, quando ela falou da retenção da libido, da descarga da libido no corpo. Nas histerias não tem a doença orgânica, na psicossomática tem a doença orgânica. Por isso, tem na histeria não tem alteração do órgão nem da função do órgão. Sim, tampouco na hipocondria. Tem a expressão, né, de algo somático, sim, mas não sem ter a lesão, sem ter inscrição. E acho que isso que a doutora Liz falou, no sintoma psicossomático, na doença, se há uma falha na simbolização, que eu acho que essa é uma questão, né, e nas pacientes histéricas que precisam ter algumas, né, o superego pós-edípico, um inconsciente carregado de simbolizações e a repressão muito forte, né? Eu acho que a diferença fundamental está no tema da angústia, porque as primeiras neuroses, digamos assim, as primeiras descrições de neurose na primeira tópica de Freud está relacionada com a primeira teoria da angústia, que é a retenção da libido e a descarga da excitação através do corpo, nas histerias de conversão, ou através do órgão, na hipocondria, etc. Então, acho que ela se explica muito através da primeira teoria da angústia de Freud, que é a descarga da libido, da excitação, da hiperexcitação sexual, né, retida no psiquismo. Naquela época, Freud não falava em psiquismo ainda, ele vai falar depois, mas de qualquer maneira, na mente, às vezes Freud diz na mente, ele também não usava libido ele usa a partir de 1914, através sobre o narcisismo, uma introdução, quando ele começa a trabalhar as relações objetais e narcisistas ali, ele começa, e um pouco antes, quando ele dizia já que as pulsões, que a libido era a energia da pulsão sexual, e que ela se dividia, então, em libido narcisista e objetal. Aí ele começa a definir libido por primeira vez. Antes era energia, quanto de energia, quantidade de energia, catexia ele usava, depois ele passou a usar catexia libidinal, para depois libido, a partir de 1914. Então, é um crescimento evolutivo dentro da teoria do desenvolvimento da teoria freudiana. Mas então... Oi? Não, ia só concluir a frase, o pensamento, dizendo que, nesse primeiro momento, Freud não pensava como a gente pensa hoje, evidentemente, em termos do orgânico, em termos da representação no corpo e tudo mais. Ele era a representação da libido, mais tarde libido, da catexia, ou catexia libidinal, como no máximo expressa através da elevação somática, na histeria de conversão, nos grandes ataques, nas grandes crises agudas de histeria, que era a descarga massiva, e depois ele resolveu isso com a primeira teoria da angústia, de alguma forma, né? Mas só um pouquinho, não, eu entendo isso, o que eu estou apontando é, a lesão ou da função ou da anatomia do órgão. No outro, não, metapsicologicamente é completamente diferente. Sim. Metapsicologicamente nós podemos entender assim, tá bem? Mas eu diria que o conceito é anterior à metapsicologia, eu quero dizer assim, passa, vamos assim, a ser representado no órgão, mas não há lesão nem alteração da função. No outro, há lesão e alteração da função, entendeu? Então, nesse sentido, eu diria que nós temos que fazer essa diferença. E o diagnóstico diferencial? O edípico, as histerias, tomando Freud, é edípica, faz parte da situação edípica. O outro é muito mais primário, é anterior, e nem dá para trazer tanto Freud, porque se nós tomarmos o conceito de fantasia inconsciente de Susan Eisen, é outro conceito, é outra situação. Porque dentro do conceito da Susan Eisen, o corpo faz parte da fantasia inconsciente. O corpo é a realidade externa, é as relações. Não existe nada que não seja vivido através de fantasias inconscientes. Então, são conceitos que a gente tem que um pouquinho, isso é o que eu diria, fazer uma diferença. Eu estou por aí, é um feeling, vamos assim dizer,
dentro da teoria, mas eu acho que vale a pena fazer essa diferença, porque quando nós entendemos um e o outro, é completamente diferente. Entendeu? Eu acho que isso tem uma aplicação clínica monstruosa, enorme, fantástica. Exatamente. Por exemplo, nós temos um paciente deitado no divã na consulta, ele começa com uma dor precordial insuportável. Ele tem gases, ele está infartando, ou ele tem uma crise de angústia. O que nós fazemos clinicamente a partir dali? Nós paramos a sessão e chamamos a ambulância, o atendimento, e mandamos esse paciente urgente para o pronto atendimento para fazer o diagnóstico diferencial, fazer um eletrocardiograma. Nós interpretamos o paciente, até o final mandamos ele para casa sozinho, infartando ou passando mal. Nós interpretamos isso como fantasias inconscientes que podem ser administradas maniacamente por nós, ou nós entendemos que essas fantasias inconscientes podem, só a nível psíquico, digamos assim, na esfera psíquica, ou se isso já chegou, está se dramatizando no corpo. Então, isso é uma diferença enorme. Um paciente de idade que se deprime, velhinho que se deprime, está em consulta conosco, é só uma depressão ou é um câncer que ele tem dentro dele, que é o mais comum? Um paciente que tem uma hipocondria com fígado e está sempre se tocando, se palpando, etc. Nós vamos solicitar, encaminhar ele para um clínico para fazer pelo menos um ultrassom de abdômen, de fígado, de abdômen total, ou uma tomografia de abdômen, ou nós vamos ficar interpretando as fantasias de que ele está perseguido pelo fígado e blá, 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 blá. Então, eu acho que entra no diagnóstico diferencial, que hoje é muito importante, porque os métodos diagnósticos aumentaram muito, cresceram muito, de salvar ou deixar o paciente morrer. Tem pacientes que morrem no consultório do analista. Na década de 50 e 60, que fazia referência às interpretações onipotentes, o paciente estava infartando no divã e o analista seguia interpretando o infarto e sabia que o paciente estava infartando porque ele era médico. Sabia que o paciente estava infartando, o paciente entrando em falência, fazendo hipotensão arterial, fazendo insuficiência sistêmica e tudo mais, hipotensão, e tudo mais, visivelmente pálido e taquicárdico, sudoréquico, falta de ar, e o analista seguia interpretando onipotentemente, e o paciente ia morrer. Muitas vezes morria no consultório, deitado no divã. Então, a onipotência da fantasia. Isso, por sorte, foi uma fase da psicanálise, hoje já se superou tudo isso, como tudo na vida, assim, como toda ciência, né? Mas entra no diagnóstico diferencial e é preciso saber o que fica na esfera psíquica, pura e simplesmente, e o que também, além da esfera psíquica, chega no corpo, onde os dois se fundem. Eu acho que é isso que tu aponta. A Cíntia queria falar, Cíntia. Desculpa, Cíntia, eu nem li. Não, eu ia falar o que tu falasse, Liz. A coisa da conversão e da histeria, eu ia falar isso, foi por isso que eu tirei, isso que eu ia falar. Eu interrompi a Lisa, que estava falando, já me meti. Não estamos discutindo, estamos conversando. Alana. Enquanto a gente se reuniu durante todo esse período para falar sobre psicossomática, isso surgia na nossa discussão, a nossa preocupação em não simplificar o psicossomático, entendendo que é uma teoria, que a gente vive isso no consultório, mas não pode ser uma equação simples, porque não é uma situação simples. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe um corpo, existe uma situação clínica, que é isso que tu falavas, Lisa, uma coisa tem que estar junto com a outra, e não uma coisa sobrepor a outra ou descartar. E essa era uma preocupação nossa, de que não, talvez no trabalho hoje a gente não tenha deixado tão explícito, talvez a gente, quando for falar, eu acho que ficou um pouco a ideia que nas próximas lives a gente deixasse isso mais pontual, de que, independente das fantasias inconscientes, existiria uma situação clínica, existe um corpo, existe um órgão que precisa ser investigado, né? Talvez hoje a gente tenha tido a ideia de introduzir, mas não deixar isso tão claro, que era uma preocupação muito grande nossa, que houvesse essa confusão de simplificar uma situação que não é simples. Eu acho que tem uma pergunta que está por trás de tudo isso, que talvez simbolize ou represente ou resuma todas
a discussão de hoje, né, que é Por que Adoecemos, que até é o título de um livro do Kiyosaki, se eu não me engano, né? Por que adoecemos? Que não importa se é uma doença, se é uma histeria, se é uma neurose de angústia, se é uma neurose obsessiva, ou se é um câncer. Por que adoecemos? O que acontece conosco é que terminamos adoentados, né? Eu tenho pacientes médicos, inclusive da parte da anatomopatologia, da genética e tudo mais, e eventualmente quando sai esse tipo de coisa com relação a algum parente, algum paciente, algum conhecido e tudo mais, eu digo, pois às vezes eu digo inocentemente, né? A gente tem que entender por que as pessoas constroem um câncer, né? E essas pessoas que são mais organicistas olham e dizem, como assim constroem um câncer? Não tem uma representação, o câncer não tem um componente psíquico, digamos assim, porque estão do outro lado da rua, né? E muitos psicanalistas estão do lado de cá, tudo é psíquico. Então, como nós fazemos para entender, juntar essas duas facetas, que é tudo que tem que ver com uma coisa só, como diz o Kiyosaki, já viu dizer isso também, Dharma também dizia isso, num só conceito que complexiza, aumenta a complexidade da compreensão do ser humano, né? Porque adoecemos. Aí entra o tema do sentimento de culpa, necessidade de castigo, severidade do superego, ou lá atrás a agressividade a qual Freud muito inicialmente se expressou, e assim por diante. Acho que a evolução das próximas lives vai apontar para isso. A Cíntia quer falar. Fala, Cíntia. Aqui, em relação a esse tema do sentimento de culpa, do masoquismo primário, aquela parte mais do Jamil e do Dharma, claro, eu fiz aqui, tentei botar em 10 minutos, mas é uma teoria muito complexa e muito densa, muito profunda, né? Daí, para o pessoal de casa que quiser estudar, porque fica muito pesado mesmo, eu me baseei por esse aqui, ó, pelo Sintoma e Angústia, que não é um livro de psicossomática, né? É um livro sobre a formação do sintoma em geral, sintoma neurótico, psicótico, enfim, mas que nós achamos que se aplica também ao sintoma psicossomático, porque senão fica muito denso, assim, né? São conceitos muito densos, assim. Mas a gente achou que se encaixava muito, são muito clínicos, né? Agora, o Kiyosaki, quando fala dessas coisas, ele vai muito além, né, do luto patológico, como da serenidade, ou um câncer que a pessoa faz dentro de um luto, ou das etapas do luto, como dizia o Jamil, das 4 etapas que ele descreveu do luto, né, da elaboração do luto, que o indivíduo pode, de repente, morrer, se acidentar, ou desenvolver uma doença que mate em poucos dias ou poucos meses, como um suicídio, simulando um suicídio mascarado, digamos assim, e assim por diante, né? O Kiyosaki eu tenho entendido que o Kiyosaki vai além disso, né? Que ele fala de coisas muito específicas daquela doença, digamos assim. Ele chega, inclusive, a construir padrões inconscientes, de fantasias inconscientes que são específicas para o câncer, para o infarto do miocárdio, etc., para asma e assim por diante, né? Quer dizer, é um homem que foi um grupo de pesquisa que foi muito além disso, né? Bom, é o que vai acontecer no futuro, né? Nós já estamos nos adiantando um pouquinho aqui. Fala, Ana. Justamente era o que a gente discutia ao longo das nossas reuniões, para que a gente não passasse a ideia deformada que existisse um padrão, como ali todo mundo se enquadra, todo mundo que tem câncer é isso, todo mundo que tem diabetes é isso, todo mundo que tem hipertensão é isso. Passa como um estudo dele, um estudo amplo, profundo, de anos, que a gente nem pode questionar, mas que não se resuma a isso, que não se cria essa equação simples, que quem tem câncer é isso, Sim. quem tem diabetes é aquilo, e isso é algo que provavelmente a gente vai trazer, para que não se crie essa ideia, acho que até é uma ideia que fica persecutória, de que... Simplista, né?
Se eu penso assim, se eu vivo assim, tal coisa vai acontecer, porque a gente sabe que não é assim que acontece. Não é uma equação simples. Nem Fala, sempre 1 mais 1 é 2, né? Thaís. Complementando isso que ela está dizendo, de que cada indivíduo é uma história e vai representar uma fantasia inconsciente desde aquela doença, né? E que não existe causa e efeito, como a Alice estava falando, é tudo uma coisa só, né? A gente não. Eu fiquei pensando também que era uma dúvida que a gente traz, e o Kiosa traz também, né? Se também as patologias orgânicas, quando o órgão está, né, com um câncer, algo que atinja o órgão, se isso fala, a Alice confirmou, mas eu fiquei pensando assim, se isso fala de um psiquismo mais arcaico, né? Se, Verdade. fiquei pensando, e também pensei, enquanto a gente estava falando da Covid, né? Por que algumas pessoas desenvolviam e iam até o óbito, assim, e outras nem podiam estar em contato, assim, com muitas pessoas com Covid, nunca pegaram, e voltando a esse assunto, né? Agora tem uma nova doença, a approach, acho que também eu acho que vai voltar com essas discussões, mas por que algumas pessoas adoecem tanto e outras não, né? E fiquei pensando se tem a ver com esse psiquismo mais arcaico, porque a gente vê que tem pacientes que têm câncer, por exemplo, que têm uma capacidade boa de simbolização, mas claro, é simplista as perguntas, mas é bem mais complexo, né? Mas fiquei pensando enquanto a gente conversava isso, assim. Fala, Alice. Não, eu queria várias questões. Primeiro que eu acho que não é uma fantasia inconsciente que determina, é um conjunto de fantasias inconscientes, e que não se esqueçam que tem a ver com o momento atual da pessoa. Isso são as séries complementares, desde Freud até as do Jamil, passando pela Arminda até as Jamil Albuchain. Então, inúmeras situações, inclusive o desencadeante tem a ver, muitas vezes, com situações externas, de realidade externa, que vai desencadear isso. Momento de vida da pessoa e tudo isso. Então, a gente não fala numa fantasia inconsciente, é um conjunto de fantasias inconscientes que vai determinar alterações do órgão e tem a ver com aquela pessoa. Quanto à Covid, Thaís, claro que eu não tenho a pretensão de dizer que os milhões de pessoas que morreram ao redor do mundo aconteceu isso. As pessoas que eu vi no meu entorno e relacionados com o meu consultório, eu não previ nenhum paciente por Covid, mas relacionados ao meu consultório, que eu vi é que tinham sentimentos de culpa muito intensos e reais, se portaram mal mesmo. Entenderam? Não é uma questão assim de culpa inconsciente, que eu achei, sei lá, o parricídio, filicídio, fraticídio, não. Tiveram situações reais na vida que se portaram mal. Entender? As que eu vi. Então, vou fazer esse aporte. Realmente tiveram atitudes que não foram tão, vamos dizer assim, éticas, com pessoas afetivamente importantes para essa pessoa, né? Entenderam? Então, assim, posso dar vários exemplos, é meio complicado eu dar, mesmo que eu não fale nome, mas pais que se separaram, por exemplo, e fizeram um segundo casamento e efetivamente não se portaram bem com os filhos do primeiro casamento, nem economicamente, nem afetivamente, coisas assim, eram pessoas que pegaram dinheiros alheios e usaram de uma maneira não tão ética. Essas pessoas, por isso eu digo, eu não posso dizer que 100 e poucos milhões de pessoas que morreram na volta do mundo aconteceram isso. No meu entorno, que eu vi que as evoluíram para o óbito, tinham situações complexas ao longo da vida, mesmo jovenzinhos
complexos ao longo da vida. Pessoas altamente endividadas e com situações de negócio pouco éticas, isso é o que eu vi, Thaís. Então, eu acho que esse psiquismo ajudou muito o sistema imunológico, não. E todo mundo sabe que o sistema imunológico tem muito a ver vamos dizer, com o psiquismo. Não dizendo que os outros não. Então, eu acho que... Mais fácil de ver. Nos mas entristecemos e nos resfriamos imediatamente. exatamente, nós temos muito... respirando. Nas criancinhas pequenas, nós vemos isso, que entram na etapa depressiva, que é um caos psíquico, que aparecem os resfriados, as diarreias e tudo isso, entenderam? Então, o próprio Jamil fala, trazendo a capacidade de simbolismo, que ele diz que todos, no livro do Vicissitudes dele, ele diz isso, que todo bebê, toda doença que acontece no bebê nos primeiros 4 meses de vida, e sempre depois, é manifestação de conflitos psíquicos. Como ele não tem o desenvolvimento neurológico para colocar isso em palavras, ele apresenta no corpo. Se nós, vamos dizer, pensarmos isso que o Jamil fala, para as psicossomáticas, nós vamos trazer muito, entender muito delas, entenderam? Se vocês leem no Vicissitudes do Psiquismo Precoce, o Jamil diz isso. Todas as candidíases, as bronquiolites e uma série de coisas que acontecem nos primeiros 4 meses de vida, isso se prolonga. Ele diz que são manifestações de fantasias inconscientes, e ele diz que são manifestações da organização perversa polimorfa, que essa criança, pela falta de desenvolvimento neurológico, coloca no corpo. A prova está que se a gente interpretar, vamos chamar, não, mas se a gente conversar com esse bebê, se a gente captar e conversar com esse bebê, alivia muito dos sintomas. No consultório, pacientes adultos que chegam resfriado, congestionado, com a voz toda rouca, etc., da metade para o fim da sessão, frequentemente a gente observa que ele desentupiu tudo, desorganizou. A própria catarse da sessão ajudou ele a se desentupir, digamos assim. Ou pacientes, por exemplo, que agora que nós tivemos de férias, que vem com o nariz correndo, que há um vírus atualmente que faz o nariz correr, que aparece a tristeza caindo, entenderam? Claro, de uma forma anal, se querem, porque é secreção, mas aparece a tristeza saindo pelo nariz. É o que tem que ser conversado, interpretado para o paciente. Exatamente. Ou situações na vida, mas isso é o que fala, que faltou esse simbolismo, e se vocês pensarem esse conceito do Jamil e trazer, é a manifestação da organização perversa polimorfa, que é a instintividade de morte. A minha pergunta que eu trago, e vou trazer aqui, é um questionamento que às vezes eu falo com o doutor José Newton, o Jamil traz tudo ao sentimento de culpa e à necessidade de castigo. Ok. A questão, eu não tenho a resposta para vocês também. A Garma traz ao masoquismo primário tal coisa. O que eu vejo, às vezes, que a gente não pode reduzir tudo ao sentimento de culpa. Às vezes, por exemplo, vamos trazer de infartos, de questões, eu sempre esqueço as mialgias, essa doença que tem dor em todo o corpo, que dão antidepressivo. Fibromialgia, Liz. Fibromialgias que tem a ver com a etapa anal e de AVA4. Eu não sei se a gente pode reduzir o sentimento de culpa ou a retenção do perseguidor. E entender a ansiedade paranoide. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que se trata comigo que tem fibromialgias horríveis. E realmente, às vezes, ela chega e a gente vê a face e não é histérico, tem tal coisa. O que ela tem na história dela? Ela é a única mulher de vários irmãos,
E o pai surrava muito os irmãos. Ela nunca surrou, nunca era muito rígido, dessas religiões muito restritas, e qualquer manifestação instintiva, o pai surrava os irmãos. Eu sempre digo que a dor que ela sente, primeiro é o pai surrando ela frente à instintividade, porque e ao mesmo tempo o sentimento de culpa com os irmãos, aparece isso, e que ela tinha um tratamento diferenciado, o pai dava, mas também é o pai surrando ela. Então, é só sentimento de culpa? Ou é a retenção, é o não poder eliminar os objetos persecutórios? Eu acho que é tudo mais complexo, e se nós reduzirmos a só isso, eu acho que a gente não entende, vamos assim dizer, que eu acho que vai além disso. Ficando só com o Jamil, o conceito do Jamil, o sentimento de culpa, a necessidade de castigo, que eu entendo na Celine Dion, eu entendo, mas eu também posso entender que ela ficou com a dor, porque ela chorava, tem vídeos dela chorando de dor e toda com a rigidez cadavérica, mas será que também não é a ansiedade persecutória dela seguir adiante sem o marido que a obrigou a ficar enrijecida? Então, eu acho, isso é eu, e não tenho a questão, que também tem a ansiedade persecutória muito, que o Sapinça e a Cíntia trouxe a esquizoparanoide, mas eu me dá a impressão, pelo que eu leio do Jamil, leio, e de Garma, a ansiedade persecutória não entra tanto, e nós temos que colocar ela presente, entender? Tampouco entra em Freud, né? Porque em 1923, no Ego e o Id, quando Freud descreve todas as características disso tudo, embora o conceito de superego seja muito anterior, ele também não entra muito nessa questão, não entra diretamente, não entra nada, né? Mas ele fala que no complexo, no superego, o superego é herdeiro da severidade dos pais, dos aspectos negativos, quer dizer que aí nós temos um superego dessa paciente que tem esse pai internalizado, ele fala dos aspectos herdados, ancestrais, arcaicos, da história da humanidade, e depois o Garma disse da pré-humanidade, da severidade que o ser humano passou, do sufoco, enfim, do sofrimento dos humanos e pré-humanos para poder chegar até a atualidade, que também está dentro do superego. Tudo isso por si só justificaria a história da mulher que está dentro do superego. Mas acho que é muito mais completo do que isso. Agora, nenhum dos dois fala na ansiedade persecutória, tens razão. Mas não falam. Mas sabe o que eu acho? A gente não pode reduzir a situação edípica também às psicossomáticas. Porque eu acho que é um reducionismo, trazer só para a situação edípica. Angústia, castração, parricídio, filicídio, sentimento de culpa. Eu acho que ela vai além. Mesmo trazendo o conceito que o Garma traz, que para ele, que o Jamil toma, que o superego, eles trazem para o superego tudo que tem a ver, as relações tem a ver com a situação edípica, mas que no ID estariam todas as nossas vivências ancestrais desfavoráveis, grandes epidemias, grandes catástrofes, grandes guerras, que nos trariam o masoquismo primário, que isso estaria no ID, não passaria pelo superego, que é a origem dos objetos malvados. No masoquismo primário, sim. No masoquismo primário. Mas aonde está a ansiedade persecutória? Não se toca muito nisso. Não se toca nisso. Essa é a minha questão que isso veio de Klein. Mas tomando, é de Klein toma, na esquizoparanoide toma, mas eu digo, nós reduzirmos ou entendermos, ou interpretarmos um paciente só com, vamos assim dizer, o sentimento de culpa inconsciente, a necessidade de castigo, acho que fica curto para entender algumas doenças psicossomáticas. Porque, por exemplo, quando nós tomamos a autoimune da Celine Dion, vamos botar a Celine Dion, porque é uma figura que a gente não particulariza nada, mas ela criou anticorpos contra
as fibras musculares, que enrijeceram essa fibra muscular. Ok, é o sentimento de culpa com o marido, é a angústia, vamos assim dizer, a dor Cabe a ansiedade persecutória. Aonde entra a ansiedade? Porque quando nós criamos anticorpos, a ansiedade persecutória está nas situações alérgicas, que nós vemos as alergias, dermatites de contato, por exemplo, em crianças, dermatite de contato, se eu não interpretar essa mãe persecutória, o que o contato faz, vamos dizer, como a mãe persecutória, eu fico curta na interpretação. Eu fico curta, não é nem na interpretação, eu fico curto na compreensão. Na compreensão. Então, isso é uma questão que eu não tenho. Se nós, trazendo só o Jamil, tem muito disso, mas se a gente não colocar ansiedade persecutória, eu acho que a gente perde muito. Fala, Thaís. Deixa eu só dizer assim, que nós já passamos 6 minutos, eu vou dar a palavra a Thaís e depois nós encerramos depois dela, e anotem as dúvidas para a próxima live, porque são muitas, né? Bem rapidinho, só estava pensando no câncer também, que é o indivíduo que produz a própria célula ruim, que come a célula boa, vamos dizer assim, né? Que também, desde o... Exatamente. Não, e que ela é de tal maneira que ela sai mascarada com as células de defesa. Então, as células de defesa não leem a célula cancerígena e ela progride, entendeu? E por isso eu digo, e não é uma crítica ao Jamil, é uma questão de seguir pensando a partir daí, mas não ficarmos só nisso. Eu tenho essa questão e eu interpreto muito a ansiedade persecutória, né, em alguns casos, não todos. Né? Pessoal, estamos na hora já. Só para deixar inscrito aqui, deixar a sugestão aqui de que essa live vai para o YouTube, que vocês divulguem, ou as pessoas que não puderam assistir nesse horário, que possam ir lá no YouTube e assistir no canal Maestria. Todas as demais participações nossas, então todos os nossos programas, nossos vídeos e posts e tudo mais, estão gravados, estão guardados no nosso canal do YouTube, do Espaço Maestria. Lá é Espaço Maestria. Nós estamos migrando progressivamente para Maestria, mas ainda está Espaço Maestria lá. Tá bem? Então tá, muito obrigado. Ficamos para uma próxima vez. Para as pessoas entenderem, isso vai ter continuidade ao longo do ano, é né? Um tema complexo, não se resolve isso num momento só, como deu para entender. Eu anotei aqui, só de escutar vocês, não tenho um monte de dúvida, vai ficar para a próxima também. Todos nós, eu suponho que ficou com dúvidas. Pessoal, um abraço, bom fim de semana e até a próxima. Beijo.